A gente vai falar sobre política, mas sobre uma reviravolta aí que acabou acontecendo na Câmara de Vereadores de Curitiba na disputa por um posto muito importante aqui, que é a presidência da CCJ. CCJ é uma das principais, se não a principal comissão da Câmara de Vereadores, onde chegam os projetos de lei, e é justamente o grupo que decide o seguinte, ó, isso aqui é de competência da Câmara, é constitucional, vamos votar, cabe a gente debater esse assunto. Vai ou não vai? Ou vai pro carimbo, pra gaveta, ou vai pra tramitar na casa, e ali é o start. A comissão que, se for pra cair o projeto, já derruba ali. Então é uma comissão, obviamente, existe muita ambição, digamos assim, em torno do cargo, é a mais importante, tem muito poder e tal. E existia uma costura do vereador Dalton Borba, que é um vereador da oposição, de Rafael Greca, fazendo campanha com o apoio dos colegas durante as últimas semanas, e tinha conquistado, inclusive teria sido uma costura até com o aval da coordenação da Câmara, né, digamos assim. E aí, quando foram fazer a sessão para, então, vamos votar agora para oficializar, porque normalmente assim, tá todo mundo combinado, né, só vai fazer a votação ali no dia para selar a questão e fazer a formalidade. Quando foram votar, o Dalton Borba, de repente, disse o seguinte, que ele estava pronto para abdicar o cargo, ia deixar de ser candidato à presidência para ser candidato a vice e em prol de Bruno Pessutti. Vamos ouvir o que disse o Dalton Borba. E faço essa fala com muita tristeza. Então, para que os meus colegas, meus queridos colegas, não se sintam, de certa forma, traídos, eu resolvi que há momentos para tudo na Bíblia, razão pela qual eu não coloco o meu nome à disposição como candidato à presidência, mas desde já me anuncio como candidato à vice-presidência da comissão. O vereador de Curitiba, Bruno Pessutti, então, foi eleito aí nessa sessão, né? Foi formalizado aí como presidente. Já tinha comandado, inclusive, né? A CCJ. Tô bem de memória, Riva? Foi, né? Comandante da CCJ Foi já. Eu cobria lá a Câmara, inclusive, à época. Era a Comissão de Redação e Justiça, lembra? Era a Comissão de Redação e Justiça. Por isso que eu tô aqui puxando pelo nome, exatamente. Não tinha. Então, o que acontece? O Bruno Pessutti teve os 7 votos que estavam costurados ali pro Dalton Borba. E aí, ficou uma situação amiga, digamos assim, porque o Dalton Borba deu uma justificativa sobre a questão de saúde, né? Que ele gostaria muito, mas que tem uma questão de saúde que ele tem que dar atenção. Essa foi a justificativa oficial. E o Bruno Pessutti chegou a dizer para ele, o seu lugar aqui está guardado, né? Aí fez uma fala lá, também em referência ao Dalton Borba, abrindo mão de maneira surpreendente aí pelo comando do cargo. Vamos ouvir o Bruno Pessutti. Agradeço veementemente as suas palavras, Dalton, a sua disponibilidade em entender esse momento. Tenho certeza que o seu lugar aqui estará sempre previsto e aguardado, como assim que Vossa Excelência puder se recuperar na sua saúde, com certeza é uma coisa natural que irá acontecer, porque esse parlamento merece ter uma pessoa da sua experiência, com a sua história de vida, presidindo essa comissão tão importante que trata de justiça, né, da legislação, a base de toda a Câmara Municipal de Curitiba. Então teve lá os 7 votos do próprio Dalton Borba, acabou votando ali no Bruno Pessutti. Tinha uma candidata à parte, que era a Mália Tortato, né, que apresentou, mas teve o apoio só da Noêmia Rocha, que acabou votando, além do próprio voto, então foram 2 para a Mália. Mas surpreendeu, Rivaroli, porque, assim, abrir mão, né, de um cargo, a gente entende questão justificativa oficial de saúde, mas ficou meio, assim, no meio político a coisa. Vamos lá, Rafa. Explica aí. Vamos para o que é oficial. O Dalton Borba teria retirado a sua candidatura porque vai tratar mais uma vez um problema grave de saúde que tem, e a gente deseja todas as melhoras do mundo para ele, que possa se recuperar. Afinal de contas, estamos falando de um cidadão e da sua saúde. Isso veio a calhar? Veio. Mas foi isso? Apenas e tão somente? Não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então vamos lá. A mesa diretiva, que assume a Câmara de Vereadores de Curitiba, tinha feito uma promessa ao Dalton Borba, para ele não fazer oposição, de que ele seria o presidente da CCJ. É Marcelo Fachinello que a gente tá falando? A turma toda. Tá? Vai do Marcelo Fachinello, a quem colocou ele ali, ao núcleo político que ele pertence. Tinha uma promessa, então, para ele assumir lá. Isso. Apoiando a candidatura da mesa. O mesmo que aconteceu na Assembleia Legislativa com Romanelli, lembra? Praticamente a mesma coisa. Aí o governador teve que interferir. No caso do Dalton Borba, o prefeito teve que interferir, porque o Dalton Borba, ele bate muito forte na prefeitura, ele não tá sempre com a prefeitura. E o que você quer na CCJ? Alguém que seja contra os seus projetos que são encaminhados por lá? Óbvio que não. Então a promessa foi feita, mas ela não pôde ser cumprida.
O baixo escalão da prefeitura tinha concordado, mas o prefeito não. E aí teve interferência de até antigos líderes da prefeitura de Curitiba com o prefeito. Você vai deixar alguém que é contra os seus projetos para ser o presidente da CCJ? Por que não põe o Bruno? O Bruno Pessutti já foi. Ia ser vereador pelo 3º mandato, acabou não sendo eleito, ficou na suplência e agora assume, porque alguns vereadores se tornaram deputados. Foi esse o jogo. Como o governador teve que interferir lá na questão do Romanelli, na CCJ, na presidência, na Assembleia, na presidência da CCJ na Assembleia, principalmente por causa da questão dos pedágios. Peraí, vai deixar alguém que fala tão mal do pedágio quando você precisa dele? A Prefeitura de Curitiba, o prefeito, a figura do prefeito interferiu nesse momento para que assumisse o Bruno Pessutti, que é muito mais fácil de negociação, é muito mais tranquilo, tem muita experiência como vereador e se posiciona sempre mais ao lado do executivo que o Dalton Borba. Tá errado? Não. É o jogo político? É. Mas também foi um recado do prefeito dizendo ao núcleo político que quer assumir a prefeitura e o governo do estado: tudo bem, a gente pode caminhar junto, mas sozinhos vocês, não. Eu ainda sou prefeito.